Voltamos com a última parte do nosso debate sobre química dentro do nosso Tome Ciência, mas antes de continuar o papo com Álvaro Crispino, que é lá do Cefet, com Ângelo da Cunha Pinto, do Instituto de Química da UFRJ, com Aurélio Buarque Ferreira, lá da Federal Rural do Rio de Janeiro, e com o Robério Fernandes, que é professor de ensino médico, mas está aqui mais como diretor, né, tesoureiro da Associação Brasileira de Química, eu vou chamar a atenção que todo esse debate nosso aqui pode ser continuado através de uma pesquisa, através do site do Tome Ciência, www.tomeciencia.com.br. Lá você vai ter uma seçãozinha Saber Mais, e a gente vai dar, indicado por eles, claro, os livros possíveis, os links necessários para que você possa se aprofundar um pouco mais, conhecer mais, saber mais, né, como diz o nome, sobre o assunto. Bem, como é praxe, né, continuar esse último bloco, a gente entra na proposição. A gente está falando da química aqui, pintando coisas meio pesadas, está difícil, falta professor, mas tem aí o Ano Internacional de Química, temos talvez um pouco de otimismo, Álvaro, para poder colocar no campo aqui para esse final? Certamente, porque apesar de tudo isso que foi apontado, nós temos ainda alunos que procuram química, de modo geral. Então, sempre há esperança. E, para lembrar de alguma coisa importante, nós podemos lembrar das Olimpíadas Brasileiras de Química, que selecionam alunos para as Olimpíadas Ibero-Americanas de Química, que envolve os países da Iberoamérica, quer dizer, do Sul da América, mais Portugal e Espanha, e que hoje envolve em torno de 150 mil alunos do ensino médio. Quando nós começamos essa questão da Olimpíada, em 1995, nós tínhamos dificuldade para aplicar os testes. Hoje, os testes da Olimpíada de Química acontecem em todos os estados brasileiros. É uma ação anual, né? Uma ação anual, a Associação Brasileira de Química vem trabalhando isso fortemente, seleciona uma equipe de alunos que vai para a Olimpíada Ibero-Americana e seleciona um grupo de alunos que vai para a Olimpíada Mundial. E nossos resultados são bons? Onde nós disputamos ombro a ombro com países que já estão na Olimpíada há 40 anos. O que significa que nós somos muito bons naquilo que fazemos. É importante que nós retomemos essa paixão pela ciência. A química tem futuro e a química dá futuro para as sociedades, desde que a sociedade possa se instruir um pouco mais e assim como ela forçou o consumo numa determinada década, hoje ela possa exigir um comportamento ético de todo o processo produtivo. Aí a gente fala dos rejeitos, a gente fala do ciclo de vida. Tudo que for produzido tem que ter início, vai para o mercado, mas como ele acaba? Como ele é recolhido? Como que faz para que isso seja reprocessado? E só uma sociedade cientificamente educada vai poder fazer esse tipo de solicitação. Tá, e no caso, eu citei na abertura, por exemplo, o plástico não degrada, fica quase 100 anos e tal. É possível um plástico biodegradável? É possível resolver também essa questão? É possível o plástico biodegradável, o biopolímero já está sendo visto, já está sendo pesquisado, já está quase em fase de produção. Talvez os colegas possam me dizer em que momento isso está acontecendo, mas antes que o biopolímero venha, nós temos que possuir uma sociedade educada para solicitar que a fase final do produto plástico tenha um destino mais organizado. É questão de consciência e decisão política. Quem ganha né? dinheiro produzindo plástico tem que saber como dar fim a ele no final do ciclo desse produto. A história da pilha, né? Exatamente. Você tem que depositar em lugares certos. Bem, vamos a você aqui, o nosso Ângelo. Tem otimismo? Muito. Então, por exemplo, se nós pegamos a ciência química. Então, a química como ciência, dentro da área de ciências exatas do Brasil, é a que mais cresce. Na década de 70, nós formávamos 20, 30, 40 doutores em Química por ano. O Brasil tem a melhor revista científica de Química da América Latina, da América Central. Está entre as 10% melhores do mundo. Tem uma revista que, apesar de ser escrita em português, tem qualidade internacional,
que todo professor de química conhece, que é a química nova. O Rio de Janeiro, através da Secretaria Regional da Sociedade Brasileira de Química, lançou uma revista virtual de química, que é uma revista de altíssima qualidade, livre, está disponível na rede. A sociedade criou um portal de química chamado Quimint, que é o que se tem de melhor em termos de portal para um ensino universitário. O que é importante é que esse exemplo da ciência química ele venha para a formação do professor em química. Eu, por exemplo, sou membro do Conselho da CAPES para ensino médio. E lá, então, o que se discute é isso, é como transportar esse modelo da pós-graduação para o modelo da licenciatura, não só de química, mas de ciências, em modo geral. Eu acho que, pelo andar da carruagem, eu poderia dizer, daqui a 10 anos, nós teremos recuperado a formação dos professores de ciência no Brasil, já que a base é a base da ciência. E essa nós avançamos. Nós hoje ocupamos o 14ª posição no ranking mundial de produção científica indexada. O que nós precisamos é que esse modelo da pós-graduação seja transposto agora para a graduação. E nunca se teve tanto investimento em pesquisa como se tem nos dias de hoje. O que é necessário agora é que se faça um investimento no ensino médio, que o professor realmente ele tenha uma remuneração diferente do que ele tem hoje em dia, que ele possa exercer a sua função de professor numa única escola, que ele possa se dedicar ao aluno em sala de aula e que ele não fique correndo de um lado para o outro, simplesmente poder ter os recursos para pagar as suas atividades. Embora essa questão da remuneração não é certamente exclusividade da química, e sim do ensino como um todo. Vamos ao nosso Aurélio. Qual é a sua ideia possível, a sua projeção? Obviamente, o que já foi falado é parte. Eu acho que existe uma necessidade de participação da sociedade, de uma certa forma, na mobilização da juventude para a ciência, né? Eu acho que a gente já está um pouco, eu pelo menos já estou bem cansado de ver essa campanha negativista, essa campanha da identificação da química com a poluição, da energia nuclear com os perigos da guerra atômica, etc. e tal. Nós temos que lembrar que o Brasil é um país que é jovem, né? Em todos os níveis. A gente não pode se pensar como algumas das importações de um certo cansaço europeu, um certo cansaço americano com a ciência. A ciência no Brasil tem que ser jovem, a ciência no Brasil tem que ter responsabilidade para evitar os erros que foram cometidos pelos mais velhos na Europa, pelos mais velhos nos Estados Unidos. E eu acho, em particular, que a mídia no Brasil reflete um pouco esse espírito meio rançoso da Europa e dos Estados Unidos. Eu gostaria de ver uma novela, ou várias novelas, em que o herói fosse um químico, ou que fosse um cientista, né? Se isso não se refletiria num aumento no acesso de jovens às carreiras científicas e particularmente ao ensino. Seria bacana uma novela em que o herói fosse um professor de química no 2º grau. Seria interessante. Todos gostaram aqui. Isso não é impossível. Já foram feitas coisas mais estranhas, como promover a Índia como um país, etc. e tal, né? E a cultura indiana no Brasil, fazer um híbrido. Então isso não são devaneios, nem é puramente uma brincadeira. É claro que eu estou falando isso com um pouco de espírito jocoso, mas não é simplesmente um devaneio, nem uma brincadeira. Isso é uma parte de um papel que o resto da sociedade, além dos químicos e professores de química, pode desempenhar nesse sentido. Isso. Roberto, o que você tem a pôr? Eu sou um otimista, né? E creio que aqui todos somos otimistas, né?
algumas ações já foram apontadas. Dentro da Associação Brasileira de Química, nós promovemos algumas ações para trazermos jovens para próximo da ciência, né? Para conhecerem a ciência, para viverem um pouco. Isso tem dado resultados muito positivos. O Álvaro citou a Olimpíada Brasileira de Química. Todo ano no Congresso Brasileiro de Química, nós temos uma feira de projetos chamada FEPROQUIM, para alunos do ensino médio. Né? Temos uma outra atividade que é a Maratona de Química, onde os alunos se candidatam através de... Eles primeiro têm que escrever uma redação sobre um determinado tema e depois eles participam de uma prova. Então, isso tudo são formas de você atrair os jovens para conhecer a ciência, né? Desmistificar algumas questões e mostrar interesse, né? Hoje nós temos muitos museus de ciência, nós temos casas de ciência, então o otimismo é crescente, né? Talvez falte ainda avançarmos um pouco na questão dos livros textos para o ensino médio, né? Da infraestrutura mesmo para os professores trabalharem, e aí criarmos, como o Álvaro mencionou, uma massa crítica, né? Que permita uma retomada pelo gosto da ciência como um todo e da química em particular, que é a nossa área. Agora, hoje qualquer residência é um laboratório de química. E no dia que as pessoas resolverem ter curiosidade sobre os produtos químicos que elas têm em casa, muitos jovens irão abraçar a carreira de químico, com certeza. E aí tem que faltar mesmo divulgação. Pelo menos da nossa parte aqui, eu espero ter cumprido o papel de botar um pouco mais de informação. Talvez pela primeira vez eu tenha perguntado para 4 químicos qual era a fórmula e ninguém me deu um número nem uma letra, não é isso? Foi uma fórmula comentada. Eu agradeço muito a presença do Álvaro Crispino, lá do Cefet, do Ângelo da Cunha Pinto, da UFRJ, do Aurélio Buarque Ferreira, da Rural do Rio de Janeiro, e do Roberto Fernandes, que é professor lá do ensino médio. A escola, como é que era o mesmo nome? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Eu não vou mais chamar de Cefet Química, prometo. Bem, e agradeço, antes de tudo, a audiência de vocês ao nosso programa. Até a próxima.